Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, a gente fala muito aqui no canal sobre relações indignas, sobre como melhorar os relacionamentos afetivos, mas eu falei poucas vezes sobre amizades. E esse é um tema muito recorrente que vocês me pedem para eu falar e eu decidi abordar mais profundamente esse assunto no vídeo de hoje. Como é que a gente pode identificar amizades tóxicas, né? Esse termo ele está sendo muito usado, deram até uma banalizada no uso do termo amizades tóxicas, porque às vezes a gente tem uma impressão que uma pessoa é só tóxica e que a outra pessoa é só luz, paz e amor, e não é assim, né, gente? Todo mundo tem luz e sombra dentro de si. O que acontece é que às vezes o grau de sombra do outro é muito grande para você ter que lidar. É aquilo que eu sempre falo para vocês, que é algo que eu aprendi com a Ali Cravo, sobre valores estruturais, sobre valores negociáveis. Então, às vezes a outra pessoa tem defeitos com os quais a gente consegue lidar sem passar por cima da gente. Às vezes não. Às vezes o tamanho da sombra do outro é uma baita de uma sombrona, né? É um guarda-chuva gigantesco, não é uma sombrinha, né? Então, realmente, nesse caso, pode ser que a gente não tenha uma configuração psicológica preparada para lidar com essa sombra gigantesca da melhor maneira possível. Então, existem níveis de toxicidade com os quais a gente pode lidar e nós também temos o nosso lado sombra. E o que acontece muitas vezes, gente, é que às vezes a gente se vincula com o outro muito mais porque a gente tem uma afinidade com a sombra do outro do que com a luz. Eu vou explicar melhor, isso é algo que eu aprendi com a Ali também. Já falei um pouquinho sobre esse tema em outros vídeos, mas vou aprofundar mais agora. Às vezes a gente veio de uma família disfuncional e a maioria de nós vem, porque a gente está num estado de praga biológica, né? A gente vive num mundo doente, competitivo, então é comum que a maioria das famílias seja disfuncional e mesmo que haja afeto, muitas vezes a gente não consegue absorver esse afeto na excelência. A gente tem uma criança ferida, carente, querendo atenção, e isso faz com que muitas vezes, quando a gente vá para os relacionamentos, não só afetivos, mas também de amizades, a gente vá numa postura de mendicância, muitas vezes numa postura meio passivo-agressiva, com muito sentimento de abandono, de rejeição. Isso faz com que muitas vezes a gente tenha uma afinidade com o lado sombra do outro. Às vezes a gente se vincula com a pessoa por causa da dor dela, dos medos que ela tem, da angústia. Então aquela pessoa já sofreu as mesmas coisas que você. Não é que ela sofreu e superou, ela ainda tá naquela dor, ela fala muito sobre aquilo, ela se lamenta. E às vezes, e aí eu vou tocar na feridinha, estamos aqui para isso, né? Às vezes, gente, tem um lado nosso que tem um complexo de herói, ele quer salvar os outros. Ele fala assim, hoje eu acordei e eu vou salvar a humanidade. O ego gosta de se sentir salvador. E aí, quanto mais estrupiado tá o seu amigo, quanto mais conselhos você pode dar para ele, não necessariamente porque você quer ajudar, mas às vezes a sua autoestima é tão baixa, né, que você acha que se você der conselhos pro outro, você vai estar numa posição de superioridade. E aí você se sente o salvador, o outro tá lá mal, tudo estrupiado e você tá dando conselhos. Ah, coitado, deixa eu ajudar ele. Né? E não é uma ajuda genuína que você está fazendo. Na verdade, você se conectou com a sombra do outro por ter feridas muito parecidas com as daquela pessoa, né? E aí você fica dando conselhos para a pessoa que você mesmo não aplica na sua vida, né? Quem nunca? Bem-vindo ao clube. Eu acho que a maioria de nós já teve esse momento de complexo de herói, de se identificar com o arquétipo do herói e querer assumir esse papel. E isso faz com que muitas vezes a gente atraia para nossa vida pessoas que estão muito mal,
pessoas que estão muito identificadas com a sombra, porque a gente fica querendo ser terapeuta de todo mundo, principalmente se você já é um terapeuta e você gosta de ajudar, isso é bom, isso é uma qualidade. Só que às vezes você pode fazer isso de forma muito indigna na sua vida e fazendo esses vínculos com foco na sombra, não na luz. E tudo bem, se você é um terapeuta e quer ajudar, é importante que você faça isso profissionalmente. Mas com amigos é preciso que haja reciprocidade, é preciso que haja troca. Claro, gente, tem momentos que um amigo específico pode estar muito mal porque se separou da mulher, porque está vivendo um drama familiar, porque está sem emprego, está sem dinheiro. Então, naquele momento específico, aquela pessoa precisa mais de atenção e você precisa estar mais voltado para ela porque aquela pessoa está vulnerável, está frágil, está com problemas ali eclodindo. Então, naquele momento específico, você pode ser mais atencioso com ela e não receber o mesmo em troca, ok. Mas se isso é frequente, se só você se doa sempre, é sempre esse esquema, e nunca vem na sua direção, não existe uma troca digna e saudável, então tem algo errado. Você está querendo salvar a pessoa, fazendo de tudo por ela, mas a recíproca não é verdadeira. Gente, eu me lembro que uma vez, há muito tempo, uma colega me chamou para um almoço, a gente nem era tão próxima, ela era uma colega e a gente ficou no almoço, acho que o almoço demorou umas 3 horas pelo menos. E durante essas 3 horas, ela praticamente só falou dela, de problemas dela, e eu me lembro que quando eu fui falar um pouquinho de mim, ela me cortava, ou ela invalidava, ela começava a falar dela de novo. E aí, ok, eu saí super sugada do almoço e falei, bom, nunca mais, né? Mas aí, né, gente, tem uma coisinha chamada culpa. Quando a pessoa chama de novo, você fala assim, ah, coitada, né, tão boazinha, eu que tô sendo injusta, né? Tudo bem, ela ficou me alugando por 3 horas, ela fez uma terapia gratuita ali, eu fiquei aconselhando, não houve reciprocidade nenhuma, então se não há reciprocidade não é amizade, é terapia, e terapia tem um preço, né, gente? Como eu falei, se for um momento específico, tudo bem, mas era sempre no caso. Ela me chamou, eu falei, ah, tudo bem, vamos lá, né? Aí, a mesma coisa, no outro almoço, a pessoa só falava dela, dos problemas dela, ela queria desabafar. Na verdade, ela queria um ouvido, né? Ela não queria uma troca. Então, na verdade, era uma terapia gratuita que estava acontecendo ali. E, obviamente, ela saía desse encontro parecendo o morango do Nordeste e eu parecendo uma manga chupada, né? Que eu ficava só o pó da rabiola, acabada, destroçada, sem energia, cansada. Muitas vezes chegava na minha casa, não conseguia trabalhar, só queria dormir, porque eu tinha sido completamente sugada. E, gente, isso acontece com frequência quando a gente não sabe colocar limites, quando a gente não sabe falar não e se deixa invadir. Porque a culpa não é do outro que suga, nós também somos responsáveis por nos colocarmos nesse estado de manga chupada com frequência, porque a gente não sabe falar não, a gente não sabe delimitar nosso território. E tem muita gente que por preguiça ou até mesmo por ignorância não sabe gerar a própria luz. Então a pessoa fica sugando de todo mundo que ela pode. Às vezes ela vê um melzinho ali, ela vai dar uma sugadinha no mel, né? Depois dá uma sugadinha no mel aqui. Ela não gera a própria energia, ou seja, ela não se dá o trabalho de se autoconhecer, de olhar para dentro, de fazer uma terapia, de meditar, de focar na luz, de focar em coisas positivas, não. É aquela pessoa que só reclama o tempo inteiro, que só foca na sombra, que só critica todo mundo, que só fofoca daqui, fofoca de lá, só fala de problema o tempo todo. E claro que a energia dela é uma nhaca, uma energia super baixa, super densa. Então sempre que ela tem a oportunidade de sugar a energia de alguém, ela o faz, porque ela não fabrica a própria energia. Ela é a típica pessoa sanguessuga. E provavelmente muitos de nós já estivemos nesse estágio de consciência ou ainda estamos. E tudo bem, isso é um aprendizado, faz parte da expansão da consciência. Agora, o que cabe a nós quando a gente expande realmente a consciência, a gente muda de percepção e começa a fabricar a nossa própria energia, a gente tem que saber como partilhar essa energia de forma digna e saudável. Por isso que falar não é tão importante, para que a gente não fique se submetendo a situações indignas. Como é que a gente pode reconhecer que a situação é indigna?
A ausência de reciprocidade é um indício importante quando a pessoa só fala dela e quando você vai falar de você, ela te corta, ela invalida. Ou quando ela compete com você num problema, você fala de um problema seu, ela não acolhe, ela começa a falar dos problemas dela e começa a competir com você como se o problema dela fosse infinitamente maior do que o seu. Ou aquela pessoa que invalida as suas conquistas, você chega toda feliz e faceira contando sobre o emprego que você conseguiu ou sobre um relacionamento e ela joga aquele balde de lixo, né? E ela fala assim: ai, mas será que fulano é tudo isso mesmo? Ah, não sei não, viu, esse emprego aí que você arrumou, acho que não vai durar muito não. Ela não fala isso com uma intenção genuína de ajuda, ela fala isso porque ela tem inveja, porque ela não quer que você cresça mais do que ela, né? E gente, tudo bem, todos nós temos inveja até nos iluminarmos, todo mundo tem um lado sombra, mas é como eu falei pra vocês, às vezes o lado sombra da outra pessoa é tão grande que começa a nos prejudicar. E aí sim, é hora de saber colocar limites. Se a gente sabe que o nível de inveja da outra pessoa é muito grande, a gente gosta muito da amizade por outros motivos, por outras afinidades, então a gente foca nesse grau de afinidade, a gente não conta tudo para essa pessoa, né? Como fala o L. Cravo, a gente sabe que está entre amigos quando aquilo que a gente fala não é usado contra nós. E muitas vezes a gente conta uma vulnerabilidade para uma pessoa, um medo, uma angústia, um segredo, um trauma, achando que a pessoa vai acolher e vai guardar aquele segredo, mas mais cedo ou mais tarde, quando vocês estão numa discussão ou numa situação mais tensa, ela usa aquela vulnerabilidade que você confessou para ela usa aquilo contra você e joga na sua cara para tentar te desqualificar. Então isso é uma prova de que a pessoa não é sua amiga e talvez nunca tenha sido. Outro tipo de amizade que pode ser tóxica é a pessoa que te critica demais. Então tudo que você faz é um problema. Ela nunca olha para o próprio umbigo, para as próprias limitações, mas ela está sempre te julgando, te desqualificando, tentando fazer você se sentir mal com você mesmo. Então você conta uma coisa para ela, ela faz uma crítica destrutiva. Você conta outra, é outra crítica. Às vezes a pessoa tem um grau de narcisismo muito grande também e ela fica tentando encontrar estratégias para te diminuir, porque às vezes ela pode achar que a sua luz é muito grande, que a sua luz é muito maior do que a dela, então ela vai encontrar meios de tentar diminuir essa luz através de críticas destrutivas, né, através de fofoca também. Às vezes ela comete maledicências, né, e ela fala mal de você para os outros, cria intriga, fala de uma pessoa para você, aí depois fala que a pessoa falou tal coisa de você, e aí você acredita e compra aquela história e acaba entrando numa situação de briga, de disputa de poder. E gente, um indício espiritual que eu acho maravilhoso, que te dá um sinal muito claro de que você pode estar com uma pessoa que é predominantemente prejudicial para o seu ego, é quando você está conversando com a pessoa e começa a bocejar muito. Isso indica, em geral, sugação de energia, né? Então, se você está ouvindo a pessoa falar, você boceja, às vezes você pode estar bocejando dentro de uma sessão terapêutica porque a sua energia está sendo equilibrada, isso é bom. Mas às vezes esse bocejo vem porque a outra pessoa está muito carregada, ela só fala de problema, de crítica, só foca na sombra. Aí você começa a bocejar sem parar e você vai para sua casa, você volta, né, para sua casa completamente sugado. Isso é um grande indício de que aquela amizade é tóxica, mas claro, às vezes a pessoa não tá num bom dia, e tudo bem, pode ser um momento, você não precisa desfazer o vínculo só por conta de um momento específico. Mas se isso acontece com frequência, alguma coisa tá errada e é importante você rever essa relação. Porque, gente, as relações, quando elas são dignas, quando elas são saudáveis, não só as de amizade, mas também as relações românticas, as relações afetivas, quando a gente se relaciona com quem quer ver a gente crescer, com quem torce pela nossa felicidade, com quem vibra pela gente, a gente encontra uma afinidade na luz e não uma afinidade na sombra. E aí a nossa vida começa a florescer, oportunidades aparecem, nossos empregos melhoram, a gente começa a ganhar mais, a gente começa a brilhar mais, sentir mais alegria, mais prazer, mais inspiração para criar coisas novas. A gente se sente mais bonito, mais bonita, mais alegre. A vida floresce. Porque aquela pessoa tem tanta luz, tanta amorosidade, que aquilo nos inspira a crescer.
E obviamente não é que essa pessoa não tenha sombra, mas a luz predomina nela. Então vira uma relação ganha-ganha. Você dá e você recebe. Existe um equilíbrio entre o dar e o receber. Você não tem que ser terapeuta da pessoa, você não tem que salvar a pessoa, você não tem que ficar tolerando críticas destrutivas o tempo todo, você não tem que ficar pisando em ovos quando você vai falar com essa pessoa, porque você acha que tudo ela vai usar contra você. Você não tem medo da pessoa, você abre o seu coração e existe uma entrega. Claro que em amizade nem sempre essa entrega dá para ser total, que seja 60%, 70%. Com cada pessoa a gente tem um grau de afinidade, então às vezes a entrega com aquele amigo específico não pode ser total, porque existe uma afinidade para ir para balada ou para conversar sobre certas coisas, mas não existe afinidade para outras coisas. E tudo bem, você respeita o grau de afinidade. Mas às vezes a afinidade é muito baixa, aquela pessoa só tá na sua vida por conta da afinidade na sombra. E aí quando você mantém aquela relação, você fica cultivando a indignidade, você vai ficando cada vez mais sugado, a sua vida começa a piorar, inclusive a vida financeira começa a minguar, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis para você. E gente, eu já vi muito isso acontecer. Eu já vi grupinhos de amigas que se reúnem para falar mal de homem, para ficar criticando o homem, falar que homem é isso, homem é aquilo, que homem não presta, que homem é tudo igual, é tudo babaca, é tudo não sei o quê. Sempre nas reuniões existia esse tipo de desabafo. E, gente, tudo bem a gente fazer esses desabafos de vez em quando, é até terapêutico, né? Mas quando é sempre, está sempre reclamando da mesma coisa e reclamando em grupo, o grupo tem um poder muito maior. Aí você vai ficando naquela bolha de todo mundo sempre se queixando e falando mal de uma mesma situação, de uma mesma pessoa, por exemplo. Aquilo se torna uma crença tão forte, vai ficando tão arraigado, cria uma névoa energética assim, e você fica dentro daquela bolha de lixo, né? Você fica imerso naquela bolha, naquele caos. E você leva aquela crença dentro de você, de tão arraigada que ela fica. E às vezes você não consegue iniciar um relacionamento justamente porque aquela crença está muito forte, porque você ficou cultivando aquele padrão energético, aqueles pensamentos, aquelas palavras com aquele grupo cotidianamente, porque com aquele grupo havia uma afinidade na sombra, todo mundo tinha os mesmos problemas, se queixava das mesmas coisas, e essas queixas eram sempre numa postura bastante pessimista e não havia uma solução, uma proposta de luz, só havia um foco na sombra. E aí quando você se dá conta, você está chafurdado na lama, imerso naquelas crenças, não consegue sair daquilo. Talvez você se surpreenda com o fato de que quando você se afasta desse grupo e começa a ter amigos mais positivos, pessoas que te acrescentam, que falam coisas de luz, que te fazem elogios verdadeiros, pessoas amorosas, pessoas que meditam, que têm uma percepção mais ampla da vida, que não tem uma cabeça fechada, preconceituosa. Quando você começa a se inundar dessas amizades ou até mesmo desses conhecimentos, às vezes a pessoa não é sua amiga pessoal, mas você vê vídeos da pessoa no YouTube, você se sente melhor, mais calmo, mais feliz, mais inspirado, mais alegre, mais motivado, a sua vida começa a deslanchar. Você começa a materializar isso na sua vida, porque você está focando na luz. Então, gente, quando a gente encontra essas pessoas, quando a gente se cerca dessas pessoas, isso é maravilhoso, isso promove transformações incríveis na nossa vida. E a principal delas é a gente aprender a gerar a nossa própria luz, para não precisar sugar de outras pessoas. Porque eu não estou responsabilizando o amigo tóxico, porque afinal de contas, se aquela pessoa chegou na nossa vida, existe algum aprendizado ali, existe algum tipo de afinidade em algum nível. E é importante que a gente se responsabilize para reconhecer essa afinidade, para poder transcendê-la. Se é uma afinidade predominantemente na sombra, se a nossa vida começa a ficar murcha na presença da pessoa, se a gente começa a perder a vitalidade, o gosto pela vida, se muitos dos nossos projetos começam a minguar, alguma coisa está errada. E a gente precisa modificar não só o nosso mundo interno, mas também o nosso entorno, buscando pessoas que tenham esse foco na luz, né, para poder levar cada vez mais a nossa frequência, para a gente poder cada vez mais construir vínculos saudáveis e construtivos.
Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o like, de compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.